Olá, pessoal, boa tarde. Teve uma queda de internet aqui que foi um pouquinho demorada. Acabou que a, a gente ficou. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. É isso mesmo. A gente acabou ficando sem internet aqui. O Greg, se você chegou agora, você talvez não soubesse disso, mas a minha live já tinha começado, aí de repente, bem no comecinho, né, caiu a internet. E aí ficamos incomunicáveis. Então, estou retornando agora. Bom, como eu estava dizendo na primeira vez, eu vou dar essa enrolada inicial para permitir que o pessoal entre, depois dessa falta de energia nos transmissores. Quem é das antigas vai saber o que é isso. Então, eu hoje resolvi fazer uma modificação aqui, colocar um ambiente assim um pouquinho mais profissional, porque, como eu tinha dito, aquele monitor que está ali atrás, ele era onde eu tinha problemas de luz, tinha problema da câmera ficar assim inclinada na minha cara, ao invés de ficar de frente como está aqui. Eu consegui um esquema melhor nessa outra mesa e uma iluminação melhor também. Então, a gente já está partindo para essa outra. Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui. Assim fica mais dramático, né? Mas como dá reflexo de qualquer maneira, porque o meu óculos não é antirreflexo, não tem dinheiro para essas coisas, então a gente está fazendo dessa forma, certo? Então vocês vão ter que aguentar um pouquinho do meu óculos reflexivo. E é isso. Mas aí eu também disse, eu estava profissionalizando, agora eu tenho a canequinha também, ó. Jô Soares 11h30, já estou ficando mais sacado com essas coisas, assim, melhorando aos pouquinhos. E o tema da nossa live de hoje é a continuidade daquilo que originalmente eu estava chamando de Oficina de Som e Movimento, que é o nome do meu componente lá no Secult da UFRB, mas por uma questão, inclusive, militante, nós estamos lutando aqui contra, já falei isso outras vezes, lutando contra esse uso indiscriminado da ideia de ensino à distância, né? Então, assim, eu resolvi tirar qualquer conotação de que isso aqui pudesse ser a aula. Então, todas as aulas, está tudo gravado, fica tudo aí no meu perfil do Facebook, quem quiser ver as outras. E em toda a aula, e desde a primeira aula, inclusive quando eu ainda estava usando o nome do componente, eu dizia: isto aqui não é a aula, nem está substituindo a aula que eu dou. Ou seja, isto aqui é uma outra coisa completamente diferente. Tem elementos da aula, eu aproveitei, atualmente só o que restou da aula, de certo modo, é o conteúdo que está sendo uma espécie de roteiro, que eu já faria para mim mesmo, né? Eu uso muito os cursos como uma forma também de pensar. Isso é uma coisa que eu uma vez conversei com o Peter Paul Pelbert. Uso os cursos para pensar também os roteiros de uma eventual publicação de um livro, uma coisa assim. Só que ele publica e eu não, né? Mas, enfim. Mas a ideia é essa. Então, todas as coisas novas que eu penso, muitas vezes, elas estão ligadas a alguma coisa de um curso. Isso tem acontecido, sobretudo, com essa questão de arte ao vivo, que eu tenho comentado mais às quartas-feiras aqui. Mas o de hoje era, na verdade, um curso que seria, inclusive, teria elementos práticos, e o assunto de hoje, que vai ser a continuidade da discussão, agora um pouco, o Smetak vai ficar, tem 3 nomes lá, Smetak, Kandinsky e Schaeffer, Murray Schaeffer, que é de quem a gente vai falar hoje. O Kandinsky, o Smetak foi o primeiro chute, né? A primeira bola levantada, que é a partir desse livro aqui, que eu já falei várias vezes. Eu gosto de ficar continuando a recomendá-lo, Desengavetando o Smetak, que é um livro muito legal, publicado aqui pela Universidade Federal da Bahia, né? Depois a gente foi para o Kandinsky, de ponto e linha sobre o plano, que foi o nosso assunto do encontro passado, do espiritual, eu ia dizer do espiral na arte,
Pode ser até um bom título de livro, mas, enfim, era do espiritual na arte. E aí eu também falei do ponto e linha sobre o plano, né? Espiritual na arte, ponto e linha sobre o plano. E depois eu até falei também do livro de poemas dele, que se chama Klänge, em alemão, acordes ou sons, em inglês, que é esse aqui. E aí, agora, a gente vai para esse daqui. E por que eu estou falando isso? Porque, justamente, a ideia de trabalhar com Schaeffer era de fazer uso das técnicas que ele usa em sala de aula. E aí a primeira coisa que eu posso dizer já sobre o Schaeffer em relação a isso tudo é que a grande frustração, e é isso que eu vou usar justamente para falar do negócio lá do ensino à distância, a grande frustração, quando você prepara uma coisa dessa para falar numa live assim, que é unidirecional, que é muito televisiva, como essa aqui, quer dizer, a única possibilidade de interação de vocês é só mandar umas coisas escritas, a primeira coisa que a gente percebe é que tudo que ele está escrevendo aqui foi preparado para ser usado numa sala de aula, e ler esse texto, sobretudo os primeiros capítulos desse livro, Ouvido Pensante, e o livro todo é assim, é uma oportunidade de você ver o quão importante estar em presença, né, numa sala de aula. Ele é aquele cara que chama atenção para o fato de que estar em presença na sala de aula é fundamental. E aí, isso tudo eu estou falando porque eu quero aproveitar, né, a ocasião para falar um pouquinho sobre essa diferença entre a distância ao vivo. Eu já falei outras vezes que eu já trabalhei com isso, eu não vou ficar repetindo o que eu já falei antes, mas a minha amiga Renata Gomes, e colega lá no Secult, publicou outro dia um textão no Facebook explicando por A mais B por que esse negócio de ensino à distância, da forma como está sendo colocado, é absolutamente equivocado, né, pelos próprios princípios, né, do ensino à distância. E porque nós temos que, na verdade, lutar para que todas as pessoas possam ter a oportunidade de ter contato direto com o professor, né? E aí, ontem também, numa outra lista, numa troca numa outra lista, que as listas do WhatsApp agora estão voltando a ser aquilo para o que elas foram pensadas originalmente, como fórum de debates, né? E aí, numa lista que eu participo, que tem professores de performance, eles estavam discutindo, alguns até passam por aqui algumas vezes, estavam discutindo justamente essa história de dar aula de coisas de corpo via internet, né? E a situação, às vezes, embaraçosa que isso representa, e um estava contando, não, mas eu fui numa aldeia indígena, eu dava um curso através de uma ferramenta à distância, e teve uns dias que eu fui lá e dei o curso pessoalmente, e foi muito interessante e tal. A gente tem que lutar para que essa situação de sala de aula, que é a situação que é bem utilizada, é a situação que pode ser muito criativa. A foto que eu mostrei ainda agora é do Schaeffer com crianças, porque ele foi em salas de aula de adultos e de crianças. E como é descrita a coisa, é muito divertido, porque é um compositor que, de repente, se torna um professor, e foi um grande professor, né? E descobre formas de interagir com as pessoas na sala de aula que são extraordinárias e muito sugestivas, inclusive para pessoas. Eu não vi muita gente de pedagogia sugerir coisas tão interessantes como um professor de música como esse está sugerindo, né? Então, é um aprendizado extraordinário. Eu estou, inclusive, querendo, agora que eu peguei o livro na estante e fui ler mesmo de verdade, tinha antes sobrevoado essas questões, estou a fim de levar para os meus colegas da educação pública, né? Aqui. A educação pública, que é de fato de alto risco, levar para os meus colegas algumas das coisas que o Schaeffer faz aqui, que são muito interessantes. Bom, aproveitar também para falar, vou voltar a isso, mas eu não queria deixar de citar, que eu também recebi isso ainda há pouco por uma mensagem da Rosane Preciosa, que me mandou um aviso de que a Embaúba realiza hoje o seu primeiro lançamento pela internet no site embaúbafilmes.com.br. E eu quero falar desse lançamento porque é muito importante. Eu Sou o Rio, dirigido por Anne Santos e Gabrais Sana,
entra no nosso catálogo. O filme já está disponível para locação, agradecemos que puderem colaborar, e também para o acesso gratuito com código promocional Embaúba até o final de abril. A banda carioca Black Future foi um nome obscuro do rock brasileiro,